Então, você não tem mais aquela expectativa, você simplesmente se afasta. Essa consciência de não pertencimento, não querer mais envolver, ou talvez a responsabilidade de um envolvimento, e você se afasta. E é sobre isso que eu quero falar agora, gastar esses minutinhos. Você se afasta de tudo, tá me entendendo? Isso também não quer dizer que você não é a igreja, que você não é o corpo de Cristo. Não. Imagine uma mão que esteja dormente. É um bom exemplo, né? Minha mão dormir em cima do braço começou a ficar dormente. Significa que você não consegue senti-la, né? É um peso, a sensibilidade, mas ela é o corpo. Ela pertence ao corpo, ela está dormente. É necessário fazer alguns movimentos, alguns toques para que a circulação volte e aí ela reative, mas jamais deixou de ser corpo. E é sobre isso que eu quero falar. Lá em Lucas capítulo 10, tem uma passagem de Marta e Maria. Eu falei sobre essa passagem. E falando sobre essa passagem, pregando sobre essa passagem, me veio enquanto eu pregava essa palavra. A Bíblia, para quem conhece, é cheio de arquetipia, sombras, figuras, tipos, como você queira falar, né? Tem livros que é pura arquetipia. Como você pode pegar o livro, por exemplo, de Cantares de Salomão. Nós temos um estudo aí de Cantares de Salomão que eu estou para dar continuidade, está difícil. Ele é simbólico o tempo todo entre Salomão e Sulamita, Jesus e sua igreja. Você pode pegar o livro de Filemão, tantos livros que o livro todo você vê que a figura é arquetipia, tem a literalidade, ali existiu a literalidade, mas é uma arquetipia, você aplica no sentido figurado, da figura. E Jesus fez isso, Deus faz isso, Jesus fez isso, como você queira usar, o tempo todo. Pessoas, seres humanos que viveram e a vida deles é pura arquetipia, é uma figura. Como assim, Peterson? Bom, o personagem bíblico, que eu me lembre, que é a maior arquetipia bíblica, é José. José é a figura do Mashiach, a figura de Cristo do início ao fim da vida dele. Toda a vida de José é pura arquetipia. Então Deus pegou uma figura que viveu, teve uma experiência existencial e você consegue olhar a figura de José e aplicar completamente a Jesus Cristo. Os fatos importantes, mais marcantes da sua vida, o que aconteceu com Jesus Cristo. Eu tenho também aí um estudo sobre isso no canal. Então você pega figuras, famílias que são arquetipias. E quando a gente vem para o Novo Testamento não é diferente. Deus escolhe pessoas para fazer isso. E a Bíblia fala que Jesus foi para a casa de Marta e Maria. À toa? Nada é à toa. Tudo tem um sentido. Tudo tem algo explícito e implícito. E por que ele foi na casa de Marta e Maria, né? E chegando lá, nós vamos entender essa arquetipia. Por que ele usou essa arquetipia? Eu estou falando de pertencimento e não pertencimento. Por que ele usou a arquetipia familiar, dessa família? Por quê? E chegando lá, quando ele entrou, a Escritura diz que Maria sentou aos seus pés e ouvia o que ele falava. Já Marta foi, vou usar uma linguagem figurada aqui, uma conjectura, foi preparar um bolo para agradar o mestre. E aí ela vem incomodada porque via sua irmã
sentada ali sem fazer nada, ouvindo o que Jesus falava. A galerinha acordou, já está tossindo aqui, vocês não se incomodem, não. A cachorrada também está por aqui. E por quê? Por que ele usou essa arquetipia? Aí você vê o texto. Não te importas que minha irmã fique aí enquanto eu preparo o seu bolo? E aí Jesus vira para Marta e diz: Marta, Marta, estás ocupada com muitas coisas, mas uma só te é necessária, né? Eu até falo sobre isso, né? Tem uma palavra que eu peguei, uma porção da Patrícia Parra, que eu amo você, Patrícia. Se um dia você ver esse vídeo, nós amamos você. E a diluição do Evangelho que Deus colocou na tua mente, no teu coração. Sobre a palavra ali, sem negócios, está preocupada com muitos negócios, mas um só te é necessário. E você sabe dessa história toda. Você sabe disso que está acontecendo ali. Mas o que acontece é que, por que Jesus usou essa família, né? Jesus disse para Marta: Marta, uma só te é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E agora nós vamos entender ali o sentido figurado. Em hebraico é o sod. Cuidado para você não derrubar isso aqui, filho. Eu vejo ali duas igrejas. Lembra? É só para vocês entenderem. Existe uma igreja de Jesus emanada na Terra. Mas ali a gente vê esta igreja com pensamentos diferentes. Ou seja, duas igrejas, né? Porque uma tem um pensamento de fazer para agradar, a outra senta para ouvir. Então, nós vemos nitidamente duas igrejas. E o que acontece, que eu acabei de falar para você, sobre ter esse grupo que acha que é desse jeito, que é por essa metodologia, que é por este padrão, que é por esse sistema, ela está com um entendimento completamente obscurecido. Não conseguiu ver a boa parte. Mas ela é igreja. Eu disse para vocês que aqueles que estão lá dentro são igreja, pertencem à igreja. Claro que tem uns que Jesus vai dizer naquele grande dia, Mateus capítulo 25, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Veja, nunca vos conheci. Não significa que eu conheci um dia e não te conheço mais, que você perdeu a salvação. Eu nunca vos conheci. Porque quem é igreja é igreja. Quem é corpo é corpo. Para alguns ele vai dizer, eu nunca vos conheci. Mas lá no livro de Apocalipse, não me lembro o capítulo, eu sempre me confundo, não sei se é o 14 ou 16, tem um texto que diz, sai dela, povo meu, para que não incorras em suas abominações. Ali está falando de Babilônia. Babilônia vem de Babel, vem de confusão, veja. O entendimento confuso em relação ao evangelho pleno. Mas note, Jesus usou a figura de duas irmãs. Então hoje, quem tem a consciência da graça de Deus, que se afastou do sistema e não da igreja, diz assim, eu não pertenço mais a isso. Como assim? Você pertence? Marta é sua irmã, sabe por quê? Porque vocês têm o mesmo Pai. Não significa que porque Marta está com um entendimento obscurecido, distante da verdade, está distante daquilo que é puro, daquilo que Jesus está ensinando, não significa que ela não é tua irmã. Só um minuto. Então não significa que ela não é sua irmã. E você, por causa de tudo que aconteceu, porque te feriram, porque te jogaram para fora, te expulsaram, te expuseram
mostraram sua vergonha, seu pecado, e você diz, não, não é minha irmã. Lembram do sonho? Eu me lembro que há poucos dias, essa pessoa que teve o sonho lembrou de uma frase que ficava ecoando no sonho, ou mais vívida, era: fazei tudo diferente. E nós fizemos tudo diferente. Hoje nós somos diferentes. Do sonho que eu mencionei no início, sobre essa menina que estava ouvindo o Evangelho. Note, esse rapaz que estava levando o Evangelho para ela, não foi o que esbofeteou ela, não foi o que jogou ela para fora, não foi o que envergonhou ela, não foi o que excluiu ela, não foi o que disse, você não pertence mais a esse grupo. Ao contrário, esse rapaz fazia tudo diferente, mas ele é a igreja. A igreja de Jesus é uma só. E não significa que hoje, por você ter a consciência da graça de Deus, você não pertence à igreja. E aí você fica colocando videozinhos no canal de não sei quem, expondo não sei quem. Veja que você está se tornando o mesmo fariseu. Marta e Maria são duas irmãs. E tem um irmão mais velho, Lázaro, que morreu e que é o primogênito dos que dorme, que ressuscitou. Eu disse, essa família é uma arquetipia, que significa Jesus, Lázaro. Então nós vemos ali duas igrejas, porque elas estão com pensamentos diferentes, se tornaram duas igrejas. Mas se você hoje absorveu, a graça de Deus te tirou, porque é ela que tira. Eu não escolho a graça de Deus, ela me escolhe. Daí não existe veia de orgulho dentro de mim, porque foi ela que me escolheu devido à minha não capacitância. Eu não sou capacitado, então ela me escolhe para que o que apareça seja o poder de Deus e não a minha capacidade. Então ela me escolheu e me tirou. E hoje me tirou do sistema e não da igreja. Me tirou de dentro da igreja para eu ser igreja. Quer que eu fale assim? Me tirou de dentro do sistema que existe chamado igreja para hoje eu ser a igreja emanada de Cristo. Então, se hoje eu sou assim, não é para que eu deixe a vida me levar, mas para que eu me insira, para que eu viva o verdadeiro propósito de Deus na terra. Sem dominações, sem chefões, sem ponderações, sem isto pode e isto não pode. As quais, como diz o livro de Colossenses, se perdem. São vaidades humanas. Não toqueis, não useis, não manuseeis. Vai lá, lê o livro de Colossenses. Intenção de fazer bonito, de seguir o padrão. Não. Entenda isso. Você entendeu o que é a igreja? Você jamais vai deixar de ser igreja, independente do que fizeram com você. Você jamais vai deixar de ser o corpo, independente do que fizeram com você. Agora, não tenha consciência de não pertencimento. Eu não pertenço a isso. E agora é a vida, eu sei que sou salvo pela graça e tá tudo bem. Vamos viver a vida. Uma das palavras que nós falamos que em Marta e Maria, porque essa palavra negócios significa business. Em inglês, você está envolvida com muitos negócios. E as pessoas querem fazer os seus negócios. Agora eu vou me promover, eu vou ser bem sucedido nessa vida. E aí Jesus diz, você está envolvida com muitos negócios. E aí, na intenção de fazer muitos negócios, o seu negócio acaba indo por água abaixo. Eu não estou jogando aqui praga, mas o seu negócio é com Jesus Cristo, primeiramente. Então, ou seja, a sua espiritualidade acaba indo por água abaixo, envolvido nos seus negócios. E está sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus diz, é um bom negócio.
Sempre vai ser um bom negócio. Não perca isso. Não perca essa vitamina que é vital para a sua vida. Não deixe de procurar um grupo pelo qual você se encaixe. Né? Aqui é um bando de maluco. Eu falo assim, olha, uma irmã, uma amiga, nos chamou para levar uma palavra. Eu disse para ela, você tem muita coragem de me convidar para levar uma palavra aí. Mas claro que eu vou respeitar, e é claro que eu disse, nós vamos aprender com eles e eles vão aprender conosco. Eu disse essa palavra porque a consciência que nós temos hoje, mas ela, irmão, eu sei que Deus vai fazer coisas diferentes. Lembra? Fazer tudo diferente. Coisas novas no nosso meio. E que o que nós ouvimos ali, inclusive, do querido pastor, daquela reunião, era que eles aprenderam muito naquela noite. E que teriam que botar tudo em prática. Assim como eu aprendi. De lá, daquela reunião, veio a palavra de pertencimento. Vocês são Marta e Maria. Às vezes com consciências diferentes, com pensamentos diferentes, mas vocês são irmãs. Vocês têm o mesmo pai. Eu usei aquela família, não foi à toa. Vocês têm a mesma mãe. Não diga, eu não conheço vocês. Eu tenho ódio de vocês. Não diga isso. Vocês são irmãs. Eu quis trazer essa palavra também no canal, para que aqueles que têm seguido esse canal, talvez você se inclua na primeira parte dessa palavra, ou talvez você se inclua na segunda parte dessa palavra. Mas para aqueles que têm seguido esse canal, entendam o que é a igreja. Pertencimento ou não pertencimento. Que o Eterno te esclareça, te abençoa. Que seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Salmo 119. Se eu não me engano, versículo 105. Deus te abençoe. Shalom.